Bom, agora eu vou partir para uma temática que tem a ver com certas dificuldades psicológicas, dadas a que se dá o nome de psicológicas, psíquicas, né? Psicoemocionais, porque uma coisa está sempre associada à outra, a emocionalidade e a psique da pessoa. Há pessoas que têm, por exemplo, traumas. Há pessoas que veem ou ouvem determinada coisa e para elas aquilo não altera nem um pouco o que ela sente. E há pessoas que ouvem as mesmas coisas e têm às vezes assim reações de pânico extremo, de reações assim de uma intensidade assim de fúria, de algum sentimento assim pesado ou tenso ou furioso, ou assim, é como se fosse uma faísca, como se fosse uma fisgada. Isso quando é associado a um trauma que o outro ou a outra, quer dizer, de um modo geral, talvez as pessoas, todo mundo tem seus traumas, mas vamos lá, aquele tal trauma em questão, o outro não tem. Então, se ele ouve aquela coisa, se ele vê aquela mesma coisa, não vai ter efeito nenhum para ele. Eu vou dar um exemplo mais ou menos assim, para comparativo. Esse nem é uma questão traumática, é uma tendência que quase todo mundo tem. Quando a pessoa está comendo, alimentando, almoçando, comendo, fazendo seu lanchinho, comendo lá, tomando seu café da manhã, e se alguém menciona alguma coisa repugnante, ele não consegue continuar comendo. Fica meio, dá uma certa coisa de vômito. Não chega a ser nem propriamente uma ânsia de vômito. A pessoa não consegue mais comer. Na minha fase infantil, eu tinha esse problema. Faço uma coisa assim que desse nojo, eu não conseguia comer mais. Eu tive uma sorte na escola, uma escola que era uma escola pública. Naquele tempo as escolas públicas tinham, não sei como é que é hoje, mas davam para a gente uma merenda que era um verdadeiro almoço, né? Era os pratos mais assim, frequentes era arroz com peixe, dobradinha, e um macarrão com feijão. E macarrão com feijão, né, que eu não gostava muito, feijão com macarrão, mas tinha um macarrão com a outra coisa lá, um macarrão. E tem uma ocasião que era macarrão. Eu estava comendo macarrão, aí chegou um garoto, um colega da escola, não era da mesma turma que eu, mas era colega da escola. Aí chegou, e aí, tá boa essa lombriga aí? Eu fiquei quieto, mas por quê? Eu não sabia o que era lombriga. Eu não sabia que lombriga era o verme, né? Se eu soubesse, eu ia parar de comer imediatamente. Hoje eu não tenho esse problema. Hoje você pode falar qualquer coisa nojenta, assim, repugnante. Coisa revoltante não, tá certo? Bom, então quer dizer, as reações, isso é uma reação por causa da coisa nojenta, de não poder falar na hora da comida, é porque quase todo mundo tem isso. É algo que está na psique da pessoa, porque aquilo repugna, dá nojo. E há pessoas que têm uma reação de tensão, de crise, de explosão, ou de paralisação, ou de fúria, ou de pavor, quando ouvem falar ou veem coisas que normalmente não dão às pessoas em geral, não dão essas reações, né? Então, está associado a isso, estão associados a certos fatores
que ocorrem no sistema do que é um ser. Eu digo o ser humano, que é, pelo menos aparentemente, o ser mais complexo deste planeta. Eu digo aparentemente porque a gente não sabe de tudo, né? A gente não sabe nem mesmo se realmente os animais, outros animais, que nós pertencemos ao reino animal também, são tão tolos como a gente pensa. Mas o que importa aqui é coisas humanas que eu conheço, que eu quero fazer uma observação. Duas terminações de palavra, de definições de questões psicológicas. O que é terminação de palavra? É o que se chama gramaticalmente de sufixo, né? Pois é. São termos, quer dizer, são terminações que originam-se de termos de base grega, né? Como tem muito comum, a nossa língua de origem latina. Bom, não importa, é aquela digressão, né? Tudo bem, tá bom. Bom, e o que é? Quais são alguns, ou talvez a maior parte dos termos que se ouve falar quando se trata de assunto associado à psique? É a palavra, quer dizer, no caso, a terminação, vamos dizer, é a terminação fobia e a terminação mania. Fobia literalmente significa medo, o pavor, ou o medo, né? E a mania seria literalmente, quer dizer, uma coisa compulsiva, uma compulsão, uma coisa que a pessoa se sente impelida a fazer. E ela pode até não estar querendo fazer, mas ela se sente impelida a fazer, né? Na fobia, que seria mais assim, medo, usa-se também a fobia para o termo fobia, quer dizer, a terminação fobia, para significar o quê? Antipatia, raiva, preconceito negativo, um ódio, quer dizer, contra determinada coisa. Se você e às vezes um medo mesmo, um pavor, uma aversão devido a um receio. O caso da claustrofobia é a pessoa que se sente assim, entra em um estado de desespero quando se vê num ambiente fechado. Uma pessoa com claustrofobia, ela não gosta de entrar em elevador, mas ela até entra se necessário. Agora, muito dificilmente ela vai entrar sozinha num elevador. Às vezes a claustrofobia vem de uma experiência claustrofóbica, né? Quer dizer, numa situação onde ela esteve presa. Não estou dizendo necessariamente presa na cadeia, né? Eu estou dizendo, ela ficou assim, por acidente, ela ficou presa às vezes dentro de um banheiro, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer, ela gera isso. Agora, a fobia, por exemplo, a pessoa que tem preconceito. Vamos dizer, a pessoa que não gosta de português. E eu não me importo em falar sobre pessoa que não gosta de português, porque é justamente o que eu falo, né? Eu não gosto de fazer assim associações nacionais ou raciais a nada. Mas sendo que eu sou praticamente eu sou brasileiro, de origem portuguesa, eu me considero muito brasileiro. Mas como eu tenho uma origem portuguesa direta, por um lado da família, então eu até conto piada de português às vezes. Antigamente contava era muito. Mas hoje eu tenho poucos relacionamentos para contar piada, mas aí já não é uma piada. Eu estou dando exemplo. A pessoa que tem preconceito contra português, seja quem for, seja de qualquer nacionalidade que for, a pessoa que não gosta de português, essa pessoa acha que português
o preconceito pode dizer, achar que português é burro. Bom, isso é uma visão que é muito comum no Brasil, de achar que é burro, ou brincar com essa história do português ser burro nas piadas, né? Achar que português é burro, achar que português não presta, achar que burro devido a diversas razões Portugal manteve uma política assim atrasada e colonialista por mais tempo que os outros países. Então o camarada não gosta de português. Então a gente diz que ele tem o quê? Lusofobia. Porque luso é o mesmo que dizer português, né? Então, aí, nesse caso ele tem medo do português? Não, ele tem raiva, né? Agora, pode ser que tenha alguém que por algum motivo tenha medo de português. Então ele também é uma fobia, tá? Agora, a questão que eu quero abordar aqui, eu dei o exemplo da fobia e citei a terminação mania. A palavra mania, a gente fala assim, pô, você tem mania de fazer isso, hein? Que mania que você tem? Aí está se referindo a hábito. Não está errado, tá? Hábito que uma pessoa tem é uma mania, quer dizer, é uma mania num sentido assim, mas não é num sentido saudável, digamos assim. Você tem mania de sempre usar essa calça. Você tem mania de sempre levar isso contigo. Você tem mania de como é que é? Sei lá, de usar sempre o mesmo prato, a mesma faca. Quer dizer, mas é isso mesmo. Aí é uma mania que não faz mal a ninguém. Agora, mania é uma coisa que é um hábito fixo. E é um hábito tão fixo, de tão fixo que a pessoa que a tem, ela é compelida. A mania é um efeito compulsivo. Por exemplo, a cleptomania é uma compulsão pelo roubo, por subtrair coisas. O cleptomaníaco, ele subtrai coisas que não tem utilidade para ele, que não tem interesse para ele, coisas pelas quais ele nem se interessa. O cleptomaníaco, ele está conversando com alguém. Ele está, por exemplo, está na casa de uma pessoa, ou num lugar qualquer. Então, o camarada, ou a pessoa que está conversando com ele, às vezes é um colega de trabalho, muitas vezes a cleptomania num ambiente de trabalho ou num outro tipo de ambiente, ela não é percebida logo de cara pelos companheiros, né? Mas aí o camarada, o que está conversando com o cleptomaníaco, acende seu cigarrinho, vamos dizer que ele usa fósforo, como eu, por exemplo, não uso isqueiro, uso fósforo. Então, e em vez de colocar a caixa no bolso, deixa em cima da mesa. Aí o cleptomaníaco, sorrateiramente, ou quando o cara dá as costas, ele pega e mete a caixa no bolso. Esse cleptomaníaco pode ser que ele nem seja fumante, que ele não precise do fósforo para nada, mas ou que ele, se for fumante, ele tem o seu fósforo, tem até um isqueiro do bom, aquele de fluido, aquele isqueiro antigo. Quer dizer, ele não tem necessidade nenhuma de uma caixa de fósforo. Agora, a compulsão pela subtração para ele é irresistível. Entende? Então ele rouba coisas que não têm utilidade nenhuma para ele. Ele está lá num... Bom, também, vai ser a coisa que eu falei do cigarro e do fósforo. Cinzeiro, porque são coisas assim muito fáceis de roubar. E não é cinzeiro de prata, cara, não, é uma coisa qualquer. Na mesa, o que tem na mesa? Às vezes um arranjo de flores artificiais. E vai lá e, quando a pessoa está distraída, às vezes coisas assim.
ele rouba por compulsão. Entendeu? O cleptomaníaco ele tem uma compulsão pelo roubo ou pela subtração de coisas. E ele não costuma ser muito perigoso, porque ele não seleciona, ele não vai buscar coisas assim de valor para tirar da pessoa a quem ele vai roubar. Ele rouba o próprio amigo dele, eles são até pessoas amigas. Mas quando o cara não sabe que ele é cleptomaníaco, e se sabe, sendo que ele é amigo, ele sabe que o cara foi fulano que levou. Se ele tem intimidade com o fulano, ele pode até nem comentar com ele que ele levou o negócio dele, mas olha, ele sabe que ele é cleptomaníaco, e o clepto sabe que o outro sabe. Ele pode conversar, falar, rapaz, procura um tratamento, isso não é bom para você, você pode se dar mal. Pode acontecer que pessoas que não conhecem, não sabem que você tem esse problema, vão achar que você é um ladrão mesmo, né? Mas então eu acabo de dar, bom, sim, vamos ver, né? É uma coisa para ser tratada. Agora voltando, acabo de dar o exemplo da cleptomania. Mas eu estou dando esses exemplos. O preâmbulo é para mostrar o que é para se chegar ao assunto chave, ao assunto central dessa nossa conversa de hoje, ou desse momento. Bom, agora eu vou fazer uma referência a um outro tipo de mania que eu já vi acontecer muito. Antigamente eu não sabia, quer dizer, o nome que havia sido dado para essa mania. Quem nunca ouviu falar? Tudo bem, pode ser quem nunca tenha ouvido falar, mas é muito comum, quase a maioria das pessoas já ouviu falar em mitomania. Esse é que é o tema. Eu falei das fobias, falei da cleptomania, para chegar nesse assunto que é o mais, assim, que me parece ser o mais intrigante. Intrigante porque, pelo fato de eu já ter visto muito, talvez, e pelo fato de ser algo muito doidão. Acho que é mais doidão que a cleptomania. Bom, o mitômano, ele tem, qual é o comportamento mais comum dele? É contar mentira. Né? Tem gente que, quando as pessoas em geral contam mentiras, tem vários tipos de coisa. Às vezes uma má notícia que a pessoa a qual ele tem que dar essa má notícia, ele acha que não está preparada para essa má notícia. Então ele não diz uma outra coisa. Há casos em que a má notícia nunca é dada. Uma ocasião, esses exemplos são assim válidos, porque eu estou mostrando aonde eu vou continuar falando sobre a mitomania, mas eu estou dando um exemplo quando a mentira não é um efeito de mitomania. Aí vai se ver bem, vai ficar fácil de ver a diferença. Um amigo meu, que segundo me foi informado já é falecido, ele tinha um primo. Soube-se, ele estava até marcamos uma coisa para ir procurar
um material que nós éramos, bom, eu digo éramos porque me disseram que eles já são colecionadores, né, de coisas assim, discos antigos. E se não me lembro se foi na véspera ou no dia, ele me avisou, me ligou, me telefonou, dizendo que infelizmente não seria possível a gente ir lá naquele lugar que tinha disco antigo, porque tinha acabado de falecer um primo dele por suicídio. Um suicídio, assim, esse tipo de suicídio, se jogar do alto do prédio, né? E depois que eu encontrei com ele, mais tarde, ele também morava em Niterói. A gente às vezes encontrava na Praça 15, assim, às vezes assim, inopinadamente viajava, sentava perto. Aí eu perguntei, mas então, ele falou, olha, é um denso mistério, ele usou esse termo. Ninguém faz ideia de por que ele fez isso. Ele não apresentava a menor, assim, aparentemente nenhuma nenhum motivo. Ele parecia que estava bem, parecia que estava satisfeito. Parece que o único indício bom, o suicídio é evidente porque ele uma pessoa que cai de um prédio sem querer é muito difícil, né? Um prédio, ele tinha ali, era uma espécie de um terraço e tinha um murinho. Ele muito dificilmente ele cairia. Mas havia um indício, porque parecia que tinha ali, se não me falha a memória, uma cadeira ou um banco no qual ele teria subido para subir ao muro e se jogar de lá de cima. E parece que ele estava na casa de alguém, não foi em casa que ele fez isso, na casa dele. Parecia estar calmo, de repente ele pediu licença para ir lá dentro. Não sei se ele disse que ia ao banheiro. E cometeu o suicídio assim. Entendeu? Isso foi a história que ele me contou. Isso aí não entra mitomania. O caso é que o pai desse primo, um homem já de muita idade, soube que o filho morreu, estava arrasado, mas não se poderia dizer para ele que foi suicídio, que se ele soubesse que o filho tinha morrido por suicídio, era capaz de ele ter um ataque do coração, o pobre homem, né, idoso. Então, esse meu amigo, que era primo dele, foi ver, acho que era tio, né, e o tio contou a história que contaram para ele. Ele revelou a verdade? Não. Então, provavelmente, esse senhor de idade, que era o pai do cara que se suicidou, que era também um homem maduro, não era mais criança, era um homem já de seus 50 e tanto ou mais, né? O pai era muito idoso. Provavelmente, esse pai passou o resto dos anos dele sem saber o que realmente aconteceu. Então isso foi uma mentira que não foi impulsionada pela mitomania, mas pela precaução, né? Agora, o mitômano, geralmente ele Você sabe como é que é chato me ver meus vídeos por causa quando eu fico arrivando a brasa, né? O mitômano geralmente é inofensivo. As mentiras do mitômano, elas não costumam ser perigosas, não. Elas costumam ser irritantes.
Porque quando você já sabe que o cara é mitômano, aquilo enche o saco. Mas não é impossível, não, que o mitômano diga uma mentira causadora de problemas graves. Pode acontecer. Não é a intenção dele. Mitomania, ela é mais que pela mentira propriamente dita. A mitomania é uma compulsão pela fantasia. Criar história na mente. A pessoa cria história na mente, às vezes, de aspecto assim, volumoso, grandioso, até bonito. Às vezes, uma coisa banal. E às vezes uma coisa extremamente banal. Bom, só que eu, pensando por esses dias, eu descobri, quando eu digo descobrir, quero dizer deduzir, né? Porque afinal de contas, eu não sou profissional da área, e mesmo que fosse, eu teria que ter a humildade de saber que eu precisava estudar a coisa para poder expor uma teoria mesmo, né? Uma teoria baseada na prática, né? Mas eu deduzi porque é tipo de mitomania. Não é que existam tipos de mitomania, tem maneiras, formas diferentes da mitomania se originar e se manifestar. Vamos lá. Bom, então, eu constatei esse tipo de mitomania ao lado de diversos tipos. Tem sim o mitômano que mente para se engrandecer, para se cartar, para se... Aí ele tem um certo objetivo de vaidade, né? Agora, existe a mitomania de tão compulsiva que é uma coisa que nem traz qualquer tipo de satisfação, tipo uma vaidade. Às vezes, o mitômano chega para um outro cara e fala assim: ontem eu vi fulano na cidade. E ele não tinha visto fulano na cidade. Uma coisa sem graça nenhuma, mas a compulsão da fantasia, se ela não tem nada de mais interessante, ela vai no mais banal possível, né? Mas eu descobri, e eu torno a dizer, eu estou usando o termo descobrir, eu matutei a respeito. Um tipo de mitomania que tem por base histórias muito assim, histórias repetidas, histórias que ficaram assim
talvez fatos que tenham acontecido em determinada ocasião. E o mitômano, ele ouve uma história, seja um fato ou seja uma mentira, aquilo serve também de uma espécie de está no almoxarifado de histórias para contar. Entendeu? Ele bota aquilo guardado, é uma coisa que ele tem para dizer quando a compulsão fantasiosa dá aquele impulso de contar aquela história. Porque a mentira, o ato de contar a história, é uma maneira dele satisfazer a sua compulsão pela fantasia. Nesse caso, a fantasia não é uma coisa criada por ele, é uma coisa que ele ouviu. Há casos em que ele cria uma fantasia, às vezes uma coisa totalmente boba, né? Viu fulano não sei onde, por exemplo. Pois bem, eu vou contar, primeiramente, uma coisa baseada num filme que é estrelado e, se não me engano, também dirigido pelo Orson Welles, mas o Orson Welles já velho, e eu acredito, talvez, quem sabe, foi o último filme dele, né? Não sei. O filme chama-se A História Imortal. Isso eu acho que a tradução do título original é literal. Immortal History, uma história, uma coisa assim, eu acho que é, não estou bem lembrado se é. Mas o nosso termo, o título em português, ou em português do Brasil, ou talvez também de Portugal, A História Imortal. Porque essas histórias se imortalizam, né? Passa de um para outro. A história que ele ouviu de alguém foi que um senhor como ele era um senhor rico, solitário, se não me engano inglês, mas que morava na época era a colônia portuguesa, né? A ex-colônia portuguesa de Macau, que foi fronteiriça com a China, e era da China lá pelos antes da chegada dos portugueses. Segundo o meu avô, que era português, me contou, aquilo foi uma doação do imperador chinês a Portugal, que ele doou aquele território a Portugal em agradecimento. Isso é história que, conforme a versão que ele me passou, pode ser verdade, né? Aí ele me contou porque era essa versão que ele tinha, e é capaz de ser verdade. E que o imperador chinês, da ocasião, ele doou aquilo a Portugal, como um território, né, uma possessão, em agradecimento à expulsão da pirataria que rondava os mares chineses. Diz que os portugueses, segundo ele, deram cabo da pirataria que ameaçava as costas chinesas. E assim, então, isso foi lá pelos idos de 1400 e pouco. Essa história se passa provavelmente no século XIX, a história da história imortal, e o homem morava em Macau, esse homem rico, e a única pessoa que vivia na casa dele era um mordomo. Eu não sei de que modo ele vem a acolher uma moça. Eu não sei se ela tinha algum parentesco, não me lembro do detalhe. Eu sei que ele a hospedou em sua casa. Uma jovem.
E ele tinha ouvido falar uma história assim, que um homem, numa condição parecida com a dele, tinha acolhido também da mesma forma uma moça e que cismou de arranjar um homem não para casar com a moça, mas para ter relações sexuais com a moça só. E tinha que ser um marinheiro. E segundo a história, este homem foi na sua carruagem, e tinha um cocheiro também, né? Ou se era o mesmo mordomo que tocava, não sei. E chegou e viu um marinheiro ali, sentado ali num canto da rua, porque eles estavam em cada porto, eles paravam um pouco, andavam pela cidade e tal. E que o homem disse: você é um marinheiro de boa aparência, quer ganhar tantos, vamos dizer que seja libras, porque eu estou supondo que o cara seja inglês, quer ganhar tantas libras? Ele aceitou. E para isso ele tinha que trepar com a garota, com a moça. Bom, essa era a história. E ele resolveu praticar essa história. Eu não me lembro em que momento do filme alguém diz isso para ele, o seguinte: alguém, se não me engano, não sei se foi o mordomo, diz para ele: essa história eu já ouvi contada por diversos marinheiros, e esses marinheiros disseram que tiveram essa experiência. Chegou um senhor rico e falou isso e levou ele para deitar com a moça, e assim aconteceu. Essa história não é verdade, é uma história que todos contam. A gente pode até deduzir que isso aconteceu em determinada ocasião e começou-se a fazer disso um mito, né? Mas ele fez isso. Ele foi na sua carruagem, viu um marinheiro e disse as mesmíssimas palavras: você é um marinheiro de boa aparência, quer ganhar tanto? Aí tá, ele organiza um encontro no quarto, ele tem relações com a mulher. Agora, o filme tem um toque meio absurdo aí, que aí já não tem nada a ver com a mitomania, mas que o marinheiro diz. Olha só o que o marinheiro diz: que é a primeira vez que ele se deita com uma mulher. Imagina um marinheiro que todo lado que ele vai, que ele para, ou ele tem, às vezes ele tem uma namorada em cada porto, como se existia um ditado, né? E também vai nos prostíbulos. Sempre foi assim. Os marinheiros, quando ficavam muito tempo no mar, quando eles chegavam lá, eles iam para as zonas de prostituição, ou tinham um caso com determinada pessoa, uma mulher que ficava esperando ele aparecer, né? Isso é bastante conhecido. E um marinheiro dizer que nunca trepou na vida é meio absurdo, né? Mas tudo bem, mas isso não tem nada a ver, é só um detalhe que eu estou contando. Então, a história imortal. Agora, histórias imortais, esse filme, para mim, ele está só demonstrando que isso é um fenômeno humano. Histórias que as pessoas contam, que elas têm uma compulsão de contar histórias que são mitos. Mitos que pode ser que tenha tido uma ocorrência realmente de ter acontecido, certo? E que se tornou uma coisa que as pessoas começaram a falar. Às vezes a pessoa gosta de contar uma história, e isso é uma forma de mitomania, uma forma da mitomania se
manifestar, dela atuar, né? Não é isso? E tenho aqui para contar como eu constatei a mitomania, quer dizer, o fato de ser mentira de mais 3 histórias. Bom, uma dessas histórias envolve racismo. E bom, vou usar uma expressão. Eu sou racistófobo, eu tenho fobia a racismo. Mas é uma fobia sadia, porque eu detesto racismo. Agora, eu vou contar a história como um exemplo desse tipo de histórias que são repetidas. As pessoas as contam como tendo sido um caso que elas presenciaram ou ouviram em diferentes ambientes, diferentes lugares, mas há sempre a mesma história. Contou-me certa pessoa que no Rio de Janeiro, na época que havia o transporte por meio dos bondes, os bondes do Rio de Janeiro eram bondes abertos, quer dizer, eles eram bondes que tinham os bancos assim como é que se diz? Transversal. Um banco atrás do outro, não era banco encostado lá, não tinha parede, tinha balaústres, as pessoas subiam naqueles bancos de madeira e aliás, o meu avô trabalhava no bonde, ele era motorneiro. O motorneiro é aquele que dirige o bonde, né? E dava-se o nome do cobrador a um nome que é um pouco etimologicamente incongruente, porque o cobrador chamava-se condutor, né? Bom, condutor é quem conduz, né? Mas dava-se no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, o nome desse veículo é chamado de bonde, e é o famoso tram, como é conhecido em diversas línguas, vem do termo tramway, né? Em espanhol é tramvia, e em russo é tramvai, em russo e em outras línguas eslavas. E em Portugal, interessante, na Hungria, que é o húngaro, uma língua que não tem nenhum vínculo com o eslavo, nem com nenhuma outra vertente linguística, que tem com certeza, mas ali dentro da Europa ela é uma língua assim, é uma língua magiar. Então o nome do bonde lá na Hungria é Villamos, né? Bom, eu estou dando esses exemplos então agora porque o termo bonde é brasileiro. O português, em Portugal, eles chamam o bonde de elétrico, porque apesar de ter havido a fase dos bondes puxados a animais, o estilo, quer dizer, a atração que se firmou para esse tipo de veículo é a tração elétrica, né? Então eles dão o nome de elétrico, né? Então, num bonde no Rio de Janeiro, segundo essa história, e eu vou citar apenas porque é um exemplo desse tipo de evento, né? De história que é repetida, mitomania step, né? Isso é história que nem o pneu step, ele vai pegar lá no escaninho uma história para contar, um mitômano. Conta-se que vinha um bonde da linha Cascadura, que era um bonde de uma linha muito comprida, né? Um carro chamado Bataclan, um carro grande, um reboque do mesmo tamanho do carro motor, carros abertos. Então, quando o bonde Cascadura, né, que parou num ponto, uma jovem negra, bem vestida, né,
segundo me contaram, ela estava muito bem vestida e falou de uma forma um tanto assim, segundo a história, claro, né? Digamos assim, imponente. E olhando o veículo, né? Eu não sei se havia visivelmente lugares disponíveis nos bancos para a pessoa não ir ter que ir em pé. Em pé geralmente vinha no estribo. Ou o condutor ele ficava no estribo cobrando de banco em banco, certo? Aí ela se dirigiu ao condutor, que era um senhor negro também, entendeu? E disse a ele: condutor, segundo, olha só, segundo disseram, condutor, será que há algum lugar para a madame? Aí o condutor, que também era negro, respondeu: primeiro, será não é verbo. Segundo, preta não é madame. Terceiro, roda cascadura. Quer dizer, é uma maneira dele dizer. Quer dizer, eles tinham a maneira, o normal, sentir assim, mais usual, ele dava 2 toques na campainha de pedido de parada. Quer dizer, quando ele dava 2 toques é que o motorneiro podia seguir. Mas ele também às vezes falavam: vai embora, segue. E ele dizia: roda a cascadura. Quer dizer, aí então ele pulou em cima do estribo e o motorneiro deu a partida. Quer dizer, ele deixou a moça ali. Uma história que envolve racismo, né? Um homem negro agindo com racismo com uma moça negra. Uma história feia, né? Mas o caso é que eu já ouvi essa mesma história contada por outras pessoas, tendo ocorrido em outros lugares, em outras cidades. Não exatamente os sererais, mas a mesma coisa, do preta não é madame, aquela coisa toda. Exatamente, e já li um artigo também, num jornal de Fortaleza. Eu nunca tive em Fortaleza, eu conheço o Nordeste, mas eu tive um tempo em São Luís, um pouco mais para lá de Fortaleza. Um artigo, um jornal de Fortaleza que me mandaram, não me lembro bem porquê, e nesse artigo contava-se a mesmíssima história, que o condutor fez a mesma coisa, e essa coisa e mandou o bonde seguir e não deu entrada para a moça. Quer dizer, uma história idêntica. Não costuma acontecer no nosso planeta coisas idênticas assim com tanta frequência. Existe sim casos em que as coisas assim através de uma sincronia ou de uma sintonia se reproduzem em determinadas circunstâncias, mas não com uma frequência tão grande. A gente vê que isso aí é uma história que ficou assim mais ou menos tradicional, e as pessoas que a ouvem, quer dizer, é um recurso do mitômano para exercer a sua, assim, dar assim, vazão à sua, como se diz, a sua compulsão pela fantasia. Outro caso. Uma vez uma moça em Niterói, quando eu morava lá, me contou que um primo dela tinha uma namorada e a namorada ficou grávida, né? Ele engravidou a namorada. E
como era não só na época, mas mesmo hoje, quando acontece de uma garota engravidar, não acontece, quer dizer, de uma forma tão assim frequente. Os pais, principalmente os pais da moça, eles querem que eles se casem, para que se constitui uma família, né? Já que ela engravidou, quer dizer, principalmente em épocas, em décadas passadas, que isso era muito, uma garota que ficava mãe solteira, ficava numa situação muito complicada perante as pessoas, perante a sociedade, perante os vizinhos. Então, o casamento era praticamente, ele era quase, o rapaz, ele era intimado a casar, né? Intimado, às vezes assim, sob ameaça, quando eram aqueles pais muito rígidos, às vezes violentos, né? Isso acontecia muito. Então, e às vezes o dito cujo fugia. Às vezes o dito cujo era até casado, né? Mas isso ainda hoje muitas vezes é muito mais comum. Acontece e a pessoa não casa e às vezes fica junto um tempo, às vezes não fica, às vezes fica junto e dá certo. Bom, mas aí não tem tanto disso agora. Mas não deixou de existir essa questão de se pretender que que os dois se casem. Bom, então ela me contou, isso foi na década de 1970. Essa moça me contou que um primo dela havia engravidado da namorada e ele já tinha se comprometido a assumir e se casar com a moça. Bem, então eles já estavam, digamos assim, noivos, parece que o casamento já estava marcado. Em determinado dia, ou melhor, em determinado dia, sim, era de noite, em determinada noite, se não me engano, foi o pai desse rapaz, que ainda morava com os pais, né, ainda não tinha se casado. O pai entrou a porta do quarto do rapaz estava aberta, estava escuro, mas a luz apagada, mas dava para se ver alguma coisa lá da luz de fora. Ele viu o rapaz em pé e disse: "Fulano", e o rapaz não respondeu. "Fulano", de novo. Aí o homem, quer dizer, ele não tendo dado resposta, o homem acendeu a luz e viu o rapaz enforcado. Ou seja, ele havia se suicidado por enforcamento, amarrando alguma coisa, não sei se ele usou um pano, uma corda, eu sei que ele se enforcou. Na história, quer dizer, é extremamente assim, terrível, né? A hipótese dele se casar para ele dentro da história, né, seria terrível. Não sei se ele gostava de outra, quer dizer, não sei, quer dizer, isso, e levando em consideração a veracidade da história. Suponhamos sim que isso aconteceu em determinada ocasião. Aí as pessoas que têm essa tendência a mentir por mitomania, por compulsão à fantasia, contam a mesma história. É o primo, a namorada, a gravidez, o comprometimento, o casamento marcado e o rapaz enforcado em seu quarto daí a uns dias. Aí é que tá. Não, é claro, eu acreditei na história, fiquei muito mal, porque assim, achei muito, lamentei muito, isso lá em Niterói, há muitos anos. Agora que eu estou aqui em Petrópolis, como eu sou meio nômade, eu não sei até quando vou estar aqui, né? Mas a coisa de quantos anos?
uns 10 anos atrás, pouco mais. Pois é, uma moça, também uma moça, me contou uma história idêntica. Que foi o primo, engravidou a namorada, acertaram o casamento e aconteceu exatamente a mesma coisa, segundo a outra história. O rapaz, em pé, no quarto, a pessoa, que eu não me lembro se era pai ou outro parente, não sei que chamou e uma vez não atendendo, acendeu a luz, ele estava pendurado, morto por enforcamento, suicida. Exatamente a mesma coisa. Agora, a terceira é pitoresca. Bom, eu sou, assim, eu sou um bandista, gosto muito da Umbanda. Não sou, atualmente não frequento terreiro, mas tenho muita afeição, tenho muita, assim, associação na internet, com muitas, assim, páginas de Facebook e outros canais de YouTube sobre Umbanda, tudo. Mas é uma história de terreiro de Umbanda. Esse eu já ouvi de 2 pessoas, mas pode estar certo de que tem muita gente contando a mesma história. Aí varia um pouco a versão. Mas você olha, um camarada, isso já no Rio de Janeiro, que eu trabalhava numa empresa, uma consultoria que dava consultoria à obra do metrô, que fazia parte de fiscalização da obra. Era uma consultoria que acompanhava o serviço da construtora, exemplo, observando se estava tudo certo, quer dizer, acompanhando e informando a companhia do metrô. E lá no escritório tinha um rapaz que era um desenhista. Havia lá 3 desenhistas, era um deles cujo nome eu não lembro. Aliás, eles eram amigos, o cara da minha profissão e tal. No caso, eles eram amigos. E esse rapaz, ele dizia, pode ser que seja verdade ou não, que ele era médium, trabalhava num terreiro, trabalhava com o Preto Velho, com todas as entidades e tudo. E ele contou que numa sessão de Exu, numa gira de Exu, as pessoas incorporaram Exu, né? E parece que o Exu chefe, as linhas sempre tem que é um líder, que chefia, que supervisiona, né? É o maior indicado. Entre os pretos velhos tem o preto velho, a preta velha, que é a chefe, ou os caboclos, os boiadeiros. No caso era o Exu, que era o que comandava a gira de Exu. Segundo contou-me o rapaz, ele mandou que, esse chefe mandou que se fervesse azeite. O azeite fervente, ele é extremamente queimante, né? Ele é terrível. Ele é um dos recursos usados em guerras medievais, nos castelos, quando os inimigos estavam tentando galgar a muralha ou então a parede do castelo, eles ferviam enormes assim, panelões assim enormes de azeite e jogavam em cima dos inimigos que estavam tentando eles e matava, né? Era aquele óleo fervente. Então esse Exu-chefe mandou que se fervesse num panelão, não num panelão tão grande como dos guerreiros medievais, mas e que colocasse dentro dos caldeirões, ou um caldeirão, eu acho, dentro, uma certa quantidade de agulhas. E cada Exu, quer dizer, que estava incorporado no médium, deveria meter a mão lá dentro e tirar
dentro do azeite com tudo e tirar uma agulha. Bom, quando a entidade está incorporada, dependendo do caso, ele passa a ter um controle sobre o corpo do médium e conseguir fazer algo assim sem que o médium se machuque, sem que ele se queime. Aquilo então era o quê? Era uma prova para ver se tinha alguém fingindo incorporação, né? Então lá vem o caldeirão, aí o Exu tira a agulha, o outro Exu tira a agulha. Aí chegou uma hora lá que falou, na hora de que ele ia, a vez dele de meter a mão no caldeirão, ele falou: "E seu fulano, a gente chama de seu", se dirigiu ao Exu chefe, "o meu Exu subiu." "Ah, subiu? Faz ele voltar." Quer dizer é uma repreensão para quem finge, né? Tá. Então ele contou essa história. Uma outra ocasião, bem depois, muito depois disso, muitos anos depois, muitos anos é 100 anos, mas bastante tempo depois, eu peguei um ônibus e tinha lá num lugar, na cidade onde eu estava trabalhando e morando no trabalho, não vou identificar a cidade, né? E tinha lá um rapaz, um homem de seus 40 anos, ele era um pai de santo, né? Eu frequentava um outro terreiro lá, um terreiro muito bom, que era de uma senhora, mas esse moço, eu já tinha visto ele na rua diversas vezes. Ele fazia questão de exibir, ele andava cheio com aquelas guias todas na rua, todas assim à mostra, né? Com 2 brincos de búzio aqui, assim. As pessoas, os babalorixás e tudo mais, os chefes de terreiro, eles não costumam fazer isso. Eles usam a guia quando vão para o terreiro. E muitas vezes é só depois que a entidade baixa que ele chama o cambono para ajudar ele a colocar as guias. Não é costume do pai de santo normal andar com guia na rua, e se anda às vezes com alguma guia de proteção, assim, às vezes é se por dentro da camisa, né? Geralmente uma guia só, que é referente ao seu pai de cabeça, o seu orixá. Esse cidadão, ele andava assim, aquele chapéu, que é assim, né? Não sei explicar o nome, e tudo assim por cima da camisa, tudo, umas guias enormes, assim. Bom, então, mas a gente estava no ônibus do Rio para essa cidade. Aí puxou um assunto, como eu falei, ele começou a conversar comigo, pai e tal. Eu falei que eu frequentava o terreno da dona, eu vou dizer dona fulana, porque eu não quero falar nomes aqui. Aí ele fez umas certas assim, não é propriamente críticas, uns questionamentos, o problema lá no terreiro da dona fulana, que sei lá o quê, querendo me puxar para o terreiro dele. E aí, durante a viagem do ônibus, ele me contou uma história assim. Era a gira de Preto Velho. Dessa vez não tinha azeite nem agulha. Segundo a história dele, foram espalhados uma espécie de caminho de cacos de vidro, como se fizesse um tapete de cacos de vidro no chão, né? Uma certa largura, tudo caco de vidro com ponta e tudo, e os pretos velhos incorporados teriam que caminhar sobre os cacos de vidro, e como o preto velho também tem esse poder de controlar o corpo, não se cortariam. E aí lá conta ele fez até aquele gesto do preto velho, ele estava sentado no ônibus, ele fez aquele meio gesto que o preto velho anda curvadinho, ele foi lá, aí fez o pé de pé por cima e tudo bem, não machucou ninguém, mas chegou determinada hora que um lá falou: o preto velho subiu.
gente, eu gosto de Umbanda, mas agora e tem muita gente aí na Umbanda que... Não estou falando do cara que fingiu, não, porque isso é uma história que talvez tenha acontecido em alguma ocasião, mas o cara estava contando uma história que já existia. Então eu digo assim, gente, a mitomania, ela às vezes, isso aí é uma dedução minha, eu não estou afirmando, mas é uma impressão que eu tenho, que isso é uma forma de manifestação do mitômano. Usa histórias que já existem como histórias, e se foi já ocorrido, e é bem possível, é até provável que tenha sido algo que aconteceu em determinada ocasião, em determinado lugar. E são histórias que chamam a atenção. Então começam a contar essas histórias assim, e o sujeito não... E sempre que o cara vai contar, não desconfia que talvez o fulano que está ouvindo a história já ouviu em algum lugar. Agora, o mitômano conta histórias assim terríveis. Uma manifestação de mitomania infantil, mas a mitomania infantil é uma coisa passageira, é uma coisa que acontece às vezes com a criança, mas não acontece sempre, mas não é uma coisa que passa, ou não, mas já ocorreu comigo. O que eu me lembrava, que quando eu era bem pequenininho, a gente levava muito na Quinta da Boa Vista. Na época, havia aluguel de cavalo. Agora, quando eu era uma criança, pegava um cavalo mansinho, de baixa estatura, ou uma égua, não sei, e a criança ia montada, o rapaz, dono do cavalo, ia puxando devagarzinho, e o adulto que estava com a criança ia segurando a mão da criança. Então eu cismei que eu sabia andar de cavalo. Então eu estava contando para os meus irmãos lá na casa da minha avó que eu andava a cavalo, e que um dia apareceu um cavalo lá na rua, e no subúrbio carioca, em determinada época, ainda se via cavalo pela rua, e que eu montei o cavalo, andei para lá e andei para cá. Agora, você sabe quando você quer acreditar que aquilo aconteceu? Você lá cá dentro sabe que é mentira, mas você quer acreditar. Pois é. A compulsão pela fantasia é o que caracteriza essa questão do mitômano. A mentira, ela é a coroação dessa fantasia. A compulsão não é pela mentira, é pela fantasia. E a fantasia para contar para alguém o que na verdade não aconteceu. Como eu falei, conta-se bobagens. Vi fulano na rua. Ontem tinha eu vi um carro assim, assim, assim. Ontem eu vi uma casa assim, assim, assim. Besteira. Da mesma forma, ou de forma análoga, melhor dizendo, que o cleptomaníaco, ele rouba coisas que não tem nenhum interesse para ele, não tem valor para ele, e não tem valor. Uma caixa de fósforo, uma caneta, uma caneta esferográfica. A questão, o alerta também para a fantasia, é que eu quero dar um alerta para a fantasia, e eu volto já para dar esse alerta.